Como fazer uma copy que vende todos os dias produtos digitais? Se você chegou nesse vídeo por conta desse título, eu vou te falar que você corre sério perigo. Mas antes de eu te explicar um pouquinho mais de como fazer uma copy que vende para produtos digitais, como você chegou aqui para saber, eu vou pedir para você já deixar o seu joinha, se inscrever no canal e bora para a aula. Bom, vamos lá. Por que você corre sério perigo quando a gente fala de escrever uma copy que vende para produtos digitais? Não é normal pesquisar isso? Não é natural pesquisar isso? Bom, vou te falar uma coisa muito séria, que muita gente fica só atrás da copy que vende produtos digitais, da copy que resolve isso, da copy que resolve aquilo. Isso é um buraco sem fundo, isso é um círculo vicioso e dessa maneira você nunca vai ter uma copy que vende ou nunca vai entender os princípios de uma copy que vende. Se for só por isso, eu sugiro que você pegue uma estrutura, como a estrutura AIDA, por exemplo, vá lá e a partir ali de atenção, interesse, desejo e ação, você começa a escrever suas copies. Mas o que eu quero te passar aqui nesse vídeo? Eu quero te trazer o que você precisa entender para que realmente, ao final, você tenha uma copy que venda, não um produto digital específico, aquele e-book que vem daquele curso de 97, que vem do curso de 1000, mas que venda qualquer tipo de produto. Ó, primeira coisa, princípio básico, elementar, anota aí quando você for escrever a sua copy. Para escrever sua copy, tudo parte de uma pesquisa. Isso mesmo, você vai pesquisar com o seu público, você vai entender o que seu público quer, como que seu público interage com outros produtos do mesmo meio, quais são as dores do seu público. Aí deixa eu abrir um parênteses aqui, muito se fala de dores. O que são dores do público? Se você perguntar para uma pessoa que não fala inglês, fala assim, quais são suas dores? Ela vai achar até meio estranho, né? Essa coisa de, que tipo de dor? Não estou doente, né? Mas dores nada mais são do que as condições, os fatos, os sentimentos que acontecem ali naquele mundo atual dela, ou seja, como está a vida dela hoje, sem a transformação que o seu produto entrega. E aí você pode começar a fazer um exercício. Você pode começar a perguntar para o seu público situações mais práticas de como que... hoje você fala inglês? Não, não falo. Tá bom. Mas me fala um pouquinho mais. O que isso te traz de problema de não falar inglês? Quais as oportunidades que você acha que você perde? E aí você vai começando a procurar essas respostas. Toda boa copy parte de uma pesquisa. Aí você vai lá para sua audiência, abre uma caixinha de perguntas, vai perguntar para as pessoas no direct, vai fazer pesquisas. Não faça pesquisa com a família se a sua família não for o seu público, tá? Isso é um ponto muito importante. Vai fazer pesquisa com audiência qualificada. Denis, eu não tenho audiência qualificada para fazer a minha pesquisa. Não tenho audiência qualificada para entender quem é realmente meu público e quais são as suas dores. Bom, aí você tem duas maneiras de entender isso. A primeira, lógica das startups. Muitas startups, para validar uma ideia, elas fazem lá uma landing page, elas colocam um anúncio com uma ideia para rodar, colocam um pouquinho de verba nesse anúncio e aí simulam que vai ter um evento, que existe um produto, alguma coisa nesse sentido, e elas medem a quantidade de cliques e de cadastros caso aquela ideia realmente existisse. Então a pessoa vai chegar numa página, você tem problemas para emagrecer porque você come compulsivamente, eu tenho uma solução para você. Cadastre-se e assim que liberar as próximas unidades desse produto, a gente vai te avisar em primeira mão. Então, você fez uma página de captura, uma landing page ali, um cadastro simples. A partir da quantidade de cadastros versus a quantidade de cliques, a gente tem uma metodologia para isso. Outra coisa que eu posso fazer, se eu não tenho audiência, posso só rodar os anúncios e medir os anúncios de acordo com o engajamento dele. Também é uma maneira, um pouco mais simples, um pouco mais simplória, mas também é uma maneira de começar a entender o meu público. Terceira maneira, dessa eu gosto muito, é você pegar os seus concorrentes e analisar o que as pessoas estão comentando no conteúdo lá dos seus concorrentes, seja no Instagram, seja no TikTok, seja no YouTube, independente de onde seja. Você vai analisar a partir de um mercado que já existe. É tão preciso quanto você ter sua própria audiência? Não, mas já vai te dar uma boa base, tá? E você pode fazer isso tanto para as suas dores quanto para os seus desejos. Então,
E se a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que pesquisar a audiência. É legal você ter modelos de perguntas fechadas e modelo de pergunta aberto. O que é um modelo de pergunta fechado? Modelo de pergunta fechado é aquela que vai te dar dados quantitativos, ou seja, de 100 pessoas que eu entrevistei, 87 pessoas, ou seja, 87%, tem comportamento X, 13% tem comportamento Y. Essas perguntas fechadas vão te dar uma boa base para você ter aí o seu... Você conseguir ter a sua base, ter a sua copy, ter a sua pesquisa fidedigna para conseguir validar o seu produto e, consequentemente, a sua copy, tá? Falei de produto, falei um pouquinho de pesquisa. Pesquisa, esse assunto estenderia, daria pra gente ir um pouco além aí. Eu vou te dar mais uma última dica de pesquisa, que é uma pergunta aberta que eu também gosto muito de você fazer assim para a pessoa. Se você tivesse 1 hora, um encontro comigo, o que você me perguntaria? Se você tivesse a oportunidade de tomar um café para resolver um único problema seu, qual seria? Isso é bem legal, porque as perguntas qualitativas, na verdade, a gente falou das quantitativas, que se mede em dados, as qualitativas vão trazer os sentimentos do seu público sobre aquilo que você promete solucionar, tá? Então, esse é um ponto bem legal também. Falamos de pesquisa, tá? Vou escrever minha copy ainda? Não vou escrever minha copy ainda. Antes de escrever minha copy, é muito legal eu entender, primeiro de tudo, o que eu vou ofertar lá na ponta. Por quê? Porque a copy, ela é um caminho entre o que a sua audiência quer e o seu produto. A gente fez a pesquisa para entender quais são as dores da audiência, quais são os desejos, onde que a audiência quer chegar. Do ponto A, que é esse mundo atual dessa pessoa, até o ponto B, que é onde esse cenário está tudo resolvido, está tudo lindo, maravilhoso, é o que o seu produto entrega lá na ponta, existe a copy nesse meio do caminho. Por isso que não adianta você ficar só pegando copy aleatória por aí, sem entender o todo e querer ficar fazendo ali uma copy a partir de um templatezinho. Não funciona, não vai funcionar nunca, tá? Não fica querendo de... Ah, não, vou economizar tempo. Ah, não, esse negócio de copy aí é fácil, é um textinho que serve para economizar tempo. Ah, eu vou desse jeitinho aqui mesmo, já resolve, é só para validar. Não vai funcionar. Então, o que você precisa é ter, sim, uma ciência de onde eu estou partindo, para onde eu vou. É assim que as copies de verdade fazem o cliente avançar, tá? Então, produto. A partir do momento que eu sei o produto, quais são os meus bônus, o que eu entrego a mais, o que eu não entrego, fica muito mais tranquilo de conduzir o caminho até a minha copy. Pensa comigo, se eu quero convencer alguém, vamos supor que você quer convencer a sua esposa, você quer convencer o seu esposo para ir na casa de um compromisso chato no final de semana. E aí você tem lá, esse é o seu objetivo principal, seria a sua oferta, ir jantar, ir almoçar na casa de alguém lá que seu cônjuge não gosta tanto. Beleza, tem o meu objetivo principal. Como que eu conduzo a pessoa? Vai adiantar eu dar a volta no mundo, fazer coisas, falar de coisas muito desconexas para depois falar, falando nisso, o Arthur chamou a gente para almoçar lá no final de semana, tal. Não vai, porque você vai ir para um lado muito marginal, digamos assim. Você vai tangenciar muito. O que você precisa, na verdade? Você precisa pegar quais são os pontos que vai fazer o seu cônjuge ali aceitar esse convite. Ah, é uma forma de gratidão? Então você pode começar a levantar pontos de outras vezes onde vocês foram a outros compromissos que o seu cônjuge, o seu esposo, a sua esposa te chamou. E a partir disso você fala, nossa, né, é verdade, a gente foi naquele lugar aquela vez que você sugeriu e foi mó legal. Falando nisso, tinha um lugar que eu queria esse final de semana. Então você começa a trabalhar essa narrativa para o seu objetivo final. Não vai adiantar, eu tô falando de carro, falando de novela, falando de futebol. De repente eu falo, opa, tem um convite meio chato para te fazer. Então a gente precisa conduzir isso, tá? Beleza, entendemos o ponto A, entendemos o nosso ponto B e temos uma ideia ali de como conduzir essa narrativa. Quais são os princípios da copy que vende? Primeira coisa, é o que a gente chama de contexto. Agora que eu já sei de onde eu parto, para onde eu vou, eu preciso entender o contexto em que minha copy está inserida. O que entra dentro do contexto? Primeiro, qual tipo de produto, qual categoria de produto meu produto fala? Então, do que ele se assemelha? Estou falando de um produto de entretenimento, ou seja,
é um produto que a pessoa não vai morrer se ela não tiver aquilo. Um curso de pintura, um curso de desenho, se não é voltado a ter uma profissão, é um lazer, é um hobby, é um entretenimento, é um passatempo. Então, quando eu pego isso, eu tenho que me espelhar em copies que façam referência nessa questão de entretenimento, de lazer, de não ter essa pressão, essa escassez tão grande para a pessoa tomar uma atitude naquela hora, tá? Isso vai fazer total diferença. Depois, eu posso ter produtos, por exemplo, de ganhar dinheiro. O mesmo curso de pintura, o mesmo curso de desenho poderia ser focado em ensinar uma profissão para essa pessoa. Então, eu vou usar outro tipo de argumento, eu vou usar outro tipo de linguagem. Quando eu faço isso, por isso que é importante eu estar de olho, eu estar muito atento às referências que eu utilizo. Então não adianta eu pegar como referência um curso de entretenimento para querer fazer a pessoa ganhar dinheiro. Os argumentos são outros, as histórias são outras, a linha de raciocínio é outra. E quando eu falo de contexto, existem outras coisas aí que vai fazer sentido, tá? Continuando na nossa jornadinha aí, estou fazendo aqui um apanhado de algumas técnicas que você pode utilizar, mas nenhuma linha lógica. Então eu tenho a pesquisa, eu quero levar essa pessoa até a oferta, no meio existe uma copy que tem que estar dentro de um contexto. O que mais que eu posso colocar dentro dessa copy para fazer ela converter de verdade? Agora sim, vamos lá recorrer à nossa estrutura AIDA que eu falei lá no começo do vídeo. Beleza. Atenção, como é que eu chamo atenção? Na copy, no começo da nossa copy, ela vai ter lá o que a gente chama de lead. Não o lead que a gente capta numa campanha de lançamento ou numa campanha de captura com e-book. O lead da copy, ele começa na minha headline e ele vai ter a apresentação da minha ideia, que vai durar mais ou menos ali na hora que eu começar a entregar um conteúdo mais denso. Então, esse conteúdo, que ele, se a gente fosse resumir numa página, daria uma página e meia, estourando 3 páginas, essa parte do lead do meu copy, é onde vai trazer a minha big idea, é onde vai trazer uma promessa muito forte e onde eu vou conseguir capturar a atenção dessas pessoas. Como que eu faço isso, Denis? Tá, beleza. Promessa, então, headline. Você precisa ser específico. Você precisa trazer uma promessa clara e de preferência que tenha uma relação com o sentimento da pessoa, tá? Então, isso é muito importante se a gente está falando de um caso, vou seguir aqui no curso de desenho, de uma pessoa que nunca conseguiu ganhar dinheiro com desenho. Isso é uma frustração dela, é um sentimento dela. Então, a partir desse sentimento, dessa frustração, eu começo a trazer mais elementos ali na minha headline. Então, eu posso falar de: você tem ainda um sonho secreto e não realizado de ganhar dinheiro com a sua arte, ganhar dinheiro desenhando? Você se sente infeliz onde você está? Eu posso evocar sentimentos assim. Isso aqui ainda não é uma headline, porque eu estou soltando muitas ideias, daria umas 3 linhas, mas eu posso trazer isso à tona. A partir daí, eu posso falar assim: conheça o método prático para aprender a ganhar dinheiro com desenho em apenas 7 dias. Específico, tá? Então, eu trouxe a frustração como sentimento, trouxe especificidade. Eu posso trazer gatilhos também. Eu poderia acrescentar no final dessa minha copy: conheça o método prático para ganhar dinheiro com desenho em 7 dias com o maior especialista do Brasil. Gatilho da autoridade. Então, a partir do momento que eu monto essa promessa desse jeito, eu vou chamando a atenção das pessoas para que elas possam querer se interessar em continuar lendo a minha copy, tá? Isso eu vou trazer de informação lá no meu lead a partir da minha headline. Continuando, o que mais que tem de elementos numa copy que prende atenção? Eu tenho uma promessa forte, eu posso contar histórias. Então, quando eu conto história, conecta muito. Por quê? Tem uma pesquisa que fala que quando eu conto fatos, trago dados, eu ativo 2 partes do meu cérebro. Quando eu apresento uma história, eu ativo até 8 partes do meu cérebro. Por quê? Porque o cérebro fica tentando fazer conexões, fica fazendo comparações com coisas que ele já fez antes. Então, isso é algo que vai prender ainda mais a atenção do seu público, tá? Analogias eu posso trazer também. Por quê? Porque quando eu trago uma analogia, quando eu trago uma metáfora, eu vou traduzindo para a pessoa em situações do dia a dia. Lógico que estamos falando de metáforas e analogias ali mais do dia a dia. Você tem que escolher muito bem
porque se você escolher uma piadinha interna, não vai adiantar nada, tá? Se você tiver uma piada interna no meio da sua copy que só você entenda, você perde a atenção do público ali, a pessoa saiu da sua copy, tá? Então, vamos lá. Headline chamando atenção, eu vou usar metáforas, vou usar histórias, vou usar analogias. Depois, um ponto importante de uma copy que converte. Lembra que eu vou conduzir a pessoa para a minha oferta. Se no meu curso de pintura, por exemplo, eu tenho bônus que a pessoa vai ganhar um kit de pincéis, porque é algo complementar. Ela pode comprar lá na cidade dela? Pode, mas se ela ganhar o meu, ela vai ficar muito mais feliz, eu posso dar isso de bônus. Ela vai ganhar, por exemplo, uma maneira de organizar o ateliê dela. Ou seja, ela vai ter um curso complementar de como mostrar a sua arte. Isso é um bônus, tá? Então, todos esses bônus, toda essa minha oferta, tudo que eu ensino, eu devo trazer, evocando ali na minha copy, desde lá do começo. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu vou colocando, ó, passo 1, você precisa saber isso. Passo 2, você precisa saber como mostrar a sua arte. Se você não sabe como mostrar a sua arte para as pessoas, não vai adiantar nada, ela vai continuar na gaveta ou escondida lá no fundo do porão. Passo 3, você precisa ter bons materiais. E aí, ao passo que eu vou mostrando isso, no final, eu vou fazer a virada para entregar isso que eu já levantei, que a pessoa já sabe que ela precisa, eu tenho aqui a solução completa para ela, tá bom? Então, e aí para fazer essa virada, para garantir que a minha copy vai converter, eu preciso fazer uma virada que faça sentido para a pessoa. Lembra que eu falei que não adianta você querer falar, levar a pessoa para algum lugar e do nada você mudar de assunto e falar, falando nisso, eu tenho um convite para te fazer. Vai ficar muito abrupto, você perde a atenção, você perde a credibilidade. As pessoas podem simplesmente fechar o seu vídeo, fechar a janela e parar de ler seu texto. Isso pode acontecer. Então, essa virada tem que ser contextual, você precisa prestar muito atenção nisso. Uma maneira de fazer é, bom, tudo isso que eu te ensinei até aqui vai te ajudar a alcançar A, B, C e D. Você teve um caminho muito claro, você pode até recapitular o que você mostrou para a pessoa. Se você quiser a minha ajuda para alcançar determinado objetivo, deixa eu te mostrar como que a gente pode fazer isso juntos, o que eu preparei para você. Beleza, preparei minha virada, aí eu entro na oferta, tá? O que é uma boa oferta? Ela tem que ter. Vou encher de bônus, Denis? Isso é um grande erro de quem quer fazer oferta, mas não tem uma técnica, tá? Se você não tiver uma boa técnica de oferta, isso daí eu vou ter que detalhar em outro vídeo, outro dia, mas resumindo se você não tiver uma boa técnica de oferta, não adianta você encher de bônus. Ah, vou colocar 10 bônus porque é mais do que o concorrente que tem 7. Mas às vezes os 7 bônus do concorrente são muito mais úteis do que os seus 15, 10, 20, seja lá quantos bônus você quiser colocar. E bônus demais até pode atrapalhar o seu público se eles não fizerem um sentido lógico, tá bom? Então, o que eu tenho que ter numa boa oferta, além de escolher quais serão os meus bônus, e eles têm que ter ali um contexto, eles têm que fazer sentido. Primeira coisa que eu tenho que ter, uma ancoragem bem feita. O que é ancoragem? Ancoragem é você chegar e mostrar para a pessoa que aquilo que você está entregando tem valor, que vale muito, que poderia ser cobrado mais caro, tá? Quando a gente faz isso, fiz uma boa ancoragem, é hora de, aí sim, depois eu revelo meu preço, tá? Não revele o preço sem que a pessoa tenha visto o valor. Isso é muito clichê, todo mundo fala isso, mas ninguém sabe direito como fazer. O certo mostra para a pessoa que aquilo poderia valer mais. E aí você tem que ser genuíno na sua oferta. Você tem que entregar algo tão bom, mas tão bom, que a pessoa olha e fala assim, nossa, eu vou ser um tonto se eu não comprar isso. Mas isso deve ser muito caro. Porque eu estou vendo aqui que só esse curso custa 1.500. Aquele outro custa 2.000. A consulta de determinado médico custa R$800. Se eu vou ter um mês de acompanhamento com ele, uma vez por semana ali, cara, já estamos falando de 2.400. Então, na verdade, 3.200. Ó, a matemática me falhando aqui. Mas assim, o que eu quero te passar você precisa ter essa oferta e essa entrega, essa visualização de valor muito clara, tá bom? Feito isso, revelo meu preço. Legal, revelei meu preço. E aí, como é que eu faço agora? Revelei as parcelas, tá? Não sei o quê. Eu costumo mostrar que a parcela é muito barata. Uma coisa que eu gosto muito de fazer cara, isso aqui é menos do que um Uber até a Rua de Baixo. Porque qualquer Uber hoje em dia você paga R$10, pelo menos.
dependendo do valor do seu preço, do seu curso, você pode falar assim, cara, se você pega Uber toda semana, se você der uma economizadinha aí, você já pagaria o curso, mas aí estamos falando de um curso que você vai ganhar dinheiro, vai colocar dinheiro no seu bolso em vez de tirar. Então, você olha para a pessoa e dá meios, ajuda ela a tomar a decisão de por que ela deve comprar de você e como que ela viabiliza isso, tá? Existem tantas outras maneiras, depois a gente pode fazer um vídeo também só sobre oferta, mas aqui a gente já tem um caminho. Então, falamos de ancoragem, falamos de revelar o preço, falamos de tirar esse peso da pessoa de como que eu vou fazer isso agora, beleza. Próximo passo, então, uma vez que eu já fiz tudo isso, uma vez que já está muito claro para a pessoa quanto que é, o que ela vai receber e todos os benefícios, etc., a gente vai entregar uma garantia. O que é a garantia boa? É aquela que a pessoa olha e fala assim, uau, entendi e está removendo meu risco. Então, essa é a melhor garantia, quando você remove o risco da pessoa. Lógico que um produto de high ticket, você precisa dar uma garantia excepcional para a pessoa. Um produto de baixo valor, às vezes a própria garantia do Código de Defesa do Consumidor já resolve que aquela de 7 dias, tá? E aí, por fim, faça um bom CTA, e aqui eu vou trazer 2 últimas dicas para você nesse vídeo. Beleza, então vamos lá, Denis, como é que eu faço um bom CTA? Um bom CTA, primeira coisa de tudo, ele precisa ser direto, claro e muito objetivo. Não adianta você querer fazer um CTA de, faz o seguinte, vai no meu perfil, marca 2 amigos, depois compartilha com não sei quem, volta e me manda o print. A pessoa vai sair de sua copy, já esqueceu. Não adianta fazer CTA confuso. CTA, é claro, é uma informação, pau. Falando em uma informação, uma coisa que a sua copy precisa ter, na verdade deve, trabalhar um único sentimento. Por quê? A gente tem a regra do 1, que é um negócio que é uma teoria que veio lá do Mark Ford, que eles aplicam na Ágora lá nos Estados Unidos. A regra do 1, o que é? Na verdade vem até antes, né? O Mark Ford que aplica bastante lá nas empresas dele, a Empíricos também aplica bastante aqui no Brasil, são 2 grandes cases que utilizam isso, mas todo bom copy deve utilizar, que é o seguinte, você precisa trabalhar um único sentimento na sua copy. Se você, lembra que no começo eu falei de frustração, você que nunca conseguiu ganhar dinheiro com desenho, e aí do nada eu viro para um sentimento totalmente oposto, começo a falar de alegria, começo a falar de amor, começo a evocar outras coisas que não tem nada a ver, o que vai acontecer? Em vez de trabalhar algo que vai ser extremamente quente, fervendo, forte, eu vou ter um outro sentimento atrapalhando, que vai ser frio, porque ele é o oposto. Às vezes você vai até trabalhar sentimentos complementares, mas o ideal é que seja um único sentimento e muito forte. Mas se eu tenho 2 opostos aqui, se eu tenho uma água muito gelada e eu tenho uma água muito quente, o que acontece depois de um tempo? As 2 vão ficar mornas. E a gente sabe que água gelada ou água morna não serve nem para fazer chá. Então, se você quer trabalhar uma copy que realmente funciona, você tem que ir na veia, você tem que ir fundo num único sentimento, certo? Se você está trabalhando frustração, vai ser frustração. Se você está trabalhando raiva, você vai trabalhar muito a raiva, vai contar história de raiva, vai fazer analogia de raiva, vai fazer essa pessoa realmente sentir raiva da situação com que ela está hoje, para que depois ela tome uma decisão. Lógico que depois eu posso virar para, beleza, sabe toda essa raiva que você está passando? Eu tenho uma solução aqui para você. Mas eu não posso ficar mesclando muitos sentimentos durante a minha copy, porque senão fica uma copy fraca, xoxa e sem vida, tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se você dessa vez pode com certeza bater no peito e falar assim, cara, agora eu entendo tudo que eu preciso saber para fazer uma copy que vende um produto digital. Deixa aquele comentário, marca aquele amigo que está ali penando para vender o produto digital dele, que está com um produtinho digital, mas está fazendo uma copy morna, que tem um produto digital ali faz muito tempo, mas já fez um monte de copy baseado em template velho que não serve para nada, ou que olhou e falou assim, não, a copy lá do fulano digital vende, eu vou usar ela, e aí ele não sabe o contexto. Então marca aquele seu amigo presepeiro aí e compartilha esse vídeo com os amigos, deixa seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!